quero falar para você, mulher do altar. Quero falar para você que tem uma posição, uma postura diante de Deus. Você não deixa essa posição, você não deixa a sua postura, você não deixa o altar do Senhor, né? Como você tem entrado na presença de Deus, mulher? Como você tem entrado diante da presença dele? De que forma você tem entrado diante da presença dele? Me faz lembrar a respeito da Esther, é isso mesmo. A Esther, quando ela estava ali se humilhando, quando ela estava ali em uma consagração, depois você lê ali Esther, ela se humilhou, ela estava ali em pano de saco, ela estava ali 3 dias em uma consagração, ela colocou todas as pessoas para se consagrarem também, ela estava ali naquele ato de humilhação, como eles dizem, naquele ato de cara no pó, buscando a presença de Deus de verdade, de fato. Mas diz as escrituras que quando ela foi entrar na presença do rei, porque ela queria falar com o rei, que era o esposo dela, mas independente se era ou não o esposo dela, ele era uma autoridade, era um rei, e não era de qualquer forma que podia entrar na presença do rei. E não é de qualquer forma que nós podemos entrar na presença de Deus. De que maneira você tem entrado, ou de que maneira nós temos entrado na presença do rei, na presença de Deus. E diz as escrituras que quando passou aqueles 3 dias, aquele período de 3 dias que ela fez aquela consagração, aquela oração, ela se humilhou junto com junto com Mardoqueu ali, ela se humilhou, prostrou ali na presença de Deus. Diz que quando ela foi entrar na presença do rei, ela se vestiu com vestes reais. Ela se vestiu com vestes de rainha, ela se vestiu com aquelas vestes dela, as vestes de rainha. E as nossas vestes para entrar diante da presença do Rei dos Reis vestes reais, vestes de rainha. Quais são as nossas vestes reais? Vestes de rainha. Às vezes você tem entrado na presença de Deus com vestes de mentira, vestes de pornografia, prostituição, umas vestes sujas. E essas vestes não são as vestes reais. As vestes de uma filha, de um filho de Deus, da filha do rei. E diz que quando ela se veste de vestes reais, vestes de rainha, uma tradução diz vestes reais, em outra tradução vestes de rainha. Quando ela coloca aquelas vestes, ela vai até a presença de Deus. O rei, diz as escrituras que o rei, ele estendeu o cetro para ela. E aí quando ele estendeu, que naquela época quando o rei estendesse o cetro, olha, poderia entrar na presença dele. E quando ele estendeu aquele cetro de ouro ali, ela tocou e ela entrou na presença dele e ela fez o seu pedido. Então e o pedido dela foi atendido. E eu pergunto para você, de que maneira, mulher, homem, de que maneira você tem entrado na presença de Deus? Qual é a forma, de que veste, quais são as vestes que você tem entrado na presença dele? Diz as escrituras que as nossas vestes têm que ser brancas como a neve. As nossas vestes têm que ser vestes reais. De que maneira nós temos entrado na presença dele? Se você tem entrado na presença dele com vestes que não são reais, se não são reais, são vestes de mentira. Então, se você não tem entrado na presença dele com vestes reais, infelizmente ele não pode atender o seu pedido. Porque o rei, ele só atendeu o pedido da rainha, que era a esposa dele, independente se era esposa ou não, ela teria que entrar. E ela ainda disse para o Mardoqueu, olha, ele não vai me atender. Já tem mais de 30 dias que eu não falo com o rei. Então não era de qualquer maneira que ela poderia entrar na presença dele. Ela ficou com certo receio, certo medo. E tem gente que não tem nem esse temor de entrar na presença dele, já chegando. Oh Deus, eu quero. Toda suja, com vestes de mentira, com vestes de pornografia, ainda fuma, ainda bebe, ainda faz coisas erradas. São vestes de mentira que você tem que largar. Você tem que se consertar, tem que se largar para colocar as vestes reais. Você entrando na presença dele, ele vai estender o seu cetro de ouro, simbolizando o que você quer que eu faça. Você vai fazer o seu pedido e ele vai lhe atender. Mas pastor, eu estou tanto tempo na igreja e eu não sou respondida, minhas orações não são atendidas. O que eu faço? Será que a igreja que é fraca? Não. É você que está com vestes de mentira. Enquanto você não colocar suas vestes reais, então independente se você é da igreja, não é da igreja, se está muito ou pouco tempo na igreja, ele não vai lhe atender. Bom? Então coloque as vestes reais, coloque as vestes de santidade, as vestes limpas, aí sim você entra na presença dele e ele vai estender o cetro de ouro. E ele estendendo o cetro de ouro, sinal, pode pedir que eu vou lhe atender. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente através dessa mensagem. Pastor, onde está? Está ali em Esther, você lê ali Esther, lê tudo, que é poucos capítulos, lê tudo ali que você vai entender. Muito interessante a história dessa mulher
eu digo para muitas pessoas, para as mulheres, para muita gente, que as pessoas falam, nossa, eu queria ser como Esther, eu queria ser como ela, aquela mulher abençoada, né? Mas ela nem sempre foi assim, não. Ela foi abençoada porque tinha um camarada abençoado que se chamava Mardoqueu. Ele insistiu com ela, insistiu para ela, olha, se você não entrar na presença dele e não falar, infelizmente Deus ele vai salvar, mas você também vai morrer porque você é uma judia. E então, porque ele queria, o Amã queria matar todos os judeus, porque Mardoqueu era descendência. Mas o que eu falo para você é, se coloque na posição, com vestes reais, assim você pode pedir o que você quiser para Deus e aí ele vai lhe atender, tá bom? E falando em vestes reais, vestes de verdade, não vestes de mentira, hoje para estar tomando café da manhã junto comigo aqui no programa Amanhecer na Graça, né? Pastora do céu, a senhora não tira férias não? Férias pra quê? Férias é só na glória, né? Diz aquele dito popular, férias não tem férias. Então eu tô aqui pra falar pra você que hoje pra estar tomando um café maravilhoso comigo, no Amanhecendo na Graça, presença especial aqui do pregador Alex, é isso mesmo. Ele tá aqui pra falar um pouquinho pra gente a respeito de santidade. Você que está aí, casa, vamos conversar um pouquinho com ele como viver em santidade na faculdade. Eita! Tema aí muito interessante para muitos jovens, muitas pessoas que têm afastado, muitas pessoas se afastaram de Deus, a presença da casa dele, porque entraram nessa tal faculdade. Pastora, mas eu não posso estudar? Estudar você pode, não se contaminar é uma coisa totalmente diferente. Muitas pessoas se contaminando, né, com os manjares oferecidos na faculdade, tá bom? Você que está em casa, vai agora, vamos aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais a respeito desse tema. Como viver em santidade na faculdade. Para tomar um café comigo, estou aqui com o pregador Alex. Bom dia, pregador, e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente em casa. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Amém. E aí, pregador Alex, né? Se solta, essa pessoa quer entender, quer saber como viver em santidade na faculdade. É possível, não é possível? É possível sim. É possível vivermos em santidade em qualquer lugar que estejamos. Existe, na verdade, pastor, uma marca em nós, um selo. Esse selo é o Espírito de Deus. E que selo, hein? É o selo que somos realmente de Deus, fomos comprados por Deus, fomos, desde o início de tudo, planejados por Deus, porque Deus ele criou você, criou a mim, com um propósito eterno, um propósito de salvação. E o mundo ele nos oferece diferentes pratos o tempo todo os desejos, a nossa carne, ela tenta contra nós, mas com tudo nós vencemos, como disse Jesus, né? No mundo tereis aflições, mas esteja de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. É esse tema que nós vamos estar abordando aqui hoje, é isso mesmo. É esse tema que nós vamos abordar aqui, como viver, tá bom, papo? Então, fique ligadinho na programação que você vai saber um pouquinho mais a respeito de como viver em santidade na faculdade. Como o pregador Alex estava dizendo, no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, né? Tem que ter bom ânimo. E as tentações estão aí, o mundo está aí nas redes sociais, tudo hoje. Eu acho que desde os tempos antigos sempre houve, mas hoje é o nosso tempo. Né? E no nosso tempo, o convite à pornografia, à sensualidade, à lascívia, ele está aí, está na nossa frente. Se você abre hoje qualquer página de internet, você vai ver um anúncio te sugerindo algo. Verdade. Às vezes aparece, tenha esse corpo legal, aí aparece um cara legal, vai aparecer uma mulher toda sensual. Tudo é um convite a sensualidade. Então, na faculdade não é diferente. Lá é o lugar onde nós temos que viver e sermos luz. Temos que brilhar naquele lugar. Deus chamou a cada um de nós para sermos luz. É verdade. E pregador Alex, muitas pessoas, muitos jovens hoje em dia têm saído da igreja, do seu ministério, porque apareceu um garoto, como você disse, uma garota. Infelizmente, o prato que Satanás ele tem mostrado, tem oferecido para muitos jovens hoje em dia, se chama o namoro fora do tempo. Namoro fora do tempo, exatamente. Nós temos vivido tempos, né, pastora, onde os jovens ou as pessoas, de um modo geral, estão mais carentes do que nunca.
Por um lado, isso é bom, porque é uma prova onde os frutos estão maduros, para o Evangelho entrar, para nós entrarmos com a palavra do Senhor. Por outro lado, os jovens também da igreja, por conta dessa oferta muito grande de tudo do mundo, têm se contaminado de uma maneira muito fácil, né? Porque hoje tudo te leva a viver uma vida conectada. É comum você ir numa reunião de família no final de semana, por exemplo, onde tem ali os membros da família sentados numa área e estão todos de cabeça baixa conectados no celular. Eita! E tempo a tempo, aquele contato físico, pessoal, o corporal, ele tem acabado, tem sido deixado de lado. E isso, na verdade, tem gerado no ser humano uma ansiedade assim que as pessoas não têm ideia. Tem pessoas que ficam assim completamente desorientadas se ela não estiver ali conectado numa rede social, no Facebook ou no WhatsApp. E isso tem gerado uma carência no coração de qualquer pessoa, seja ele adulto, seja ele jovem, adolescente. O adolescente ainda mais, porque o significado dessa palavra adolescente, esse jovem aí de 18 até 21 anos, que está ali no seu começo e meio de faculdade, ele ainda é um adolescente. O adolescente, ele nada mais é do que um doente na alma, porque ele está ali se conflitando, se entendendo. Ou ainda está com aquela sua personalidade em formação ainda. Então a pessoa ela se sente carente de tudo, carente da atenção, carente de um abraço. Às vezes as pessoas estão dentro de uma igreja, tem pais cristãos, às vezes é pastor, mas por conta dessa vida que vivemos hoje, às vezes não é culpa do pai, não é culpa do filho somente, mas a vida, o conjunto, né? Isso tem nos tirado desse contato pessoal, né? O papo tá ótimo, mas vamos comer, né? Se eu venho aqui pra comer também. Me dê essa, se eu aceito um pedaço de bolo? Eu aceito. Deixa eu pegar aqui pra você. Você que tá acompanhando a programação, você tá dizendo, pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma filha que tá nesse estado, que tá nessa fase, pastor. Pastor, será que não é fase? Né? É fase da juventude, pode comer aí, pregador. Obrigado. Pode ficar à vontade, vamos comer, né? Tá Tem pessoas que pensam que é só de enfeite, não é enfeite não, é comida mesmo, gente. Pode comer. Esse bolo, hein? Bolinho de milho. Amém. E você está dizendo, pastora, não é fase? Não é fase, não. Isso aí precisa de Deus verdadeiramente. Porque muitas pessoas procuram o Senhor, perguntando se é fase, se não é fase, o que fazer, qual o remédio, qual o processo tem que fazer, o que tem que fazer. Então, pregador, é fase, não é fase? O que precisa ser feito para esse jovem que entrou na faculdade e está nessa situação? O jovem que entrou na faculdade, ele vai ter uma proposta ainda muito maior, uma carga de oferta muito maior das coisas do mundo. E, infelizmente, nós criamos os filhos, mas criamos para que eles possam fazer suas escolhas. E nós, como pais, temos, sim, lógico, a obrigação de orientar e de cobrar, porque ainda que o filho cresça, ele tenha a maioridade, que ele trabalhe e viva a sua vida fora da casa dos pais, o pai ainda assim continua sendo autoridade sobre a vida do filho. Você, pai e mãe, que está nos assistindo hoje, que você possa entender, como diz a palavra do Senhor, os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então, nós temos essa responsabilidade de dar a direção e de cobrar, e você tem essa autoridade. Então, mas também, por outro lado, existe esse momento onde nós não podemos fazer muito a não ser orar a Deus. Porque muitas vezes o filho adolescente, o filho jovem, ele escuta a voz do pai, é como se a voz do pai ou da mãe cobrando fosse assim como algo terrível, irritante e que gera uma revolta que ele não sabe de onde vem, né? E existe acho que toda uma parte espiritual aí preparada para isso, para distanciar o filho do pai, para que o filho fique rebelde, desobediente. E estando no ambiente que ele está vivendo ali, onde é um convite à sensualidade, é festa todo dia. Eu, inclusive, me perdi na faculdade, né? Eu fiz faculdade de comunicação social e publicidade e propaganda. E num determinado momento da faculdade, eu me acompanhei com pessoas erradas, né? Passei a usar drogas, me perdi completamente, acabei com a minha vida acadêmica. E graças a Deus, ele foi misericordioso comigo, me resgatou.
talvez eu não tivesse vivo hoje para contar a história, se eu tivesse continuado na vida e no ritmo que eu estava, né? De irresponsabilidade mesmo, sabe? De falta de temor, né? De sair, por exemplo, pegar a estrada para Chapada com todos os amigos dentro do carro, todos usando droga, todos fumando maconha. E isso é o que acontece com todo jovem que entra na faculdade, que fica deslumbrado com aquela vida, ou talvez, agora eu vou ser assim, eu quero ser aceito, eu não sou aceito em lugar nenhum. O jovem, ele pensa isso muitas vezes. Eu não sou aceito nesse grupo, eu quero ser aceito nesse grupo. Embora ele seja aceito em outro grupo, seja aceito no grupo da igreja, mas por um momento a ilusão que vem na cabeça de qualquer jovem, eu quero ser aceito nesse grupo. O que eu vou fazer para ser aceito nesse grupo? Eu vou fazer o que eles fazem também. É isso aí. Você que está em casa e está passando por esse processo, pode comer, pode ficar à vontade, tá, pregador? Não fica, não se aveste, não, que a gente é assim mesmo. Conversa, come, né? Legal. Você que está em casa, que está dizendo, meu Deus, pastora do céu, então é isso que eu preciso fazer? Você precisa entregar o seu filho nas mãos do Senhor, você precisa orar pelo seu filho, pela pessoa que... Pastora, mas olha, eu já orei, não resolve. Não é da noite para o dia, é um processo, né? Você precisa orar, buscar a presença de Deus, colocar o caminho, colocar o seu filho no caminho que ele deve andar, que ele deve seguir, orientar, porque quem convence, você não tem essa capacidade de convencer ninguém, nós não temos essa capacidade de convencer ninguém do erro e do pecado, nós não temos. Quem tem essa capacidade é só o Espírito Santo. Então não queira fazer o papel daquele que pode fazer, que é o Espírito Santo. O seu papel é fazer o papel do Espírito Santo é convencer o homem do erro, do pecado, convencer o seu filho que ele está no caminho errado. Mas pastor, até hoje não convenceu, meu Deus do céu, o que eu faço? Fique na posição que Cristo te colocou, porque a hora certa ela vai chegar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Existe um tempo para todo propósito. O que eu preciso, o que nós precisamos fazer é esperar o tempo determinado. E esse bolo tá bom, gente. Meu Deus do céu, tá bom, não tá, pregador? Tá ótimo. Ô, trem bom, né? Esse você que tá é em casa, você que tá em casa acompanhando, tá dizendo, pastor, eu queria um bolo. Olha só o bolo, bom demais. Olha aqui, mostra aqui. Quem vai mostrar? Não é a Ana Maria, mas é a Janaína. Olha só, maravilhoso. Pastora, tá uma delícia, tá? viu? Não foi a Adriele que fez, não. Ela foi comprou. Tá muito tá bom ótimo. pra ser ela, né? Muito bom. E você diz assim, pastora, eu quero doar, quero ajudar o programa Amanhecendo na Graça. Como faço? O que eu faço para ajudar o programa Amanhecendo na Graça? Queria doar algumas coisas. Muitas pessoas perguntam. Teve gente que veio aí, entregou coisa para fazer brinde. Você que quer, o programa está aberto para receber a sua ajuda, sim. Às vezes é só o ministério de estar plantando para você colher. Pode sim. Como faço, pastora? Você pode estar ligando no telefone 9698-4340. Você vai falar com... se ela ver isso, ela vai morrer do coração. Com a... Mostra ela, essa aí mesmo, essa grandona aí, meu Deus. Olha aí, mostra aí. Mostra a Adriele. Vamos mostrar. Essa moça é um pouco tímida. Aí, dona Josefa, ela tá assistindo? Ó, é nossa. Que bonito. Nossa! Meu Deus, é bom. Né? Você que quer ajudar o programa Amanhecendo na Graça, pode estar ajudando, pode entrar em contato com ela, né? Com a Arielle também, o pessoal que está aí nos ajudando, sempre nos ajudando no programa, e vai ser de bem-vindo, bom agrado, vai ser bênção para nós aqui, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregador Lu, presença do pregador Lu, eu falei? Né? Te desconsidera, pregador Alex, né? Pregador Alex, a presença do Senhor foi, olha, maravilhosa aqui no nosso programa. Infelizmente que é só meia hora, não dá pra gente, que é muita coisa pra falar. É verdade. Muita coisa pra... É um tema extenso, né? Meu Deus do céu. Mas as considerações finais pra essa pessoa que tá acompanhando a programação, pregador? Eu quero dizer a você, minha irmã, meu irmão, persevere em oração, persevere porque Deus, ele responde. Existe um tempo determinado, como a pastora falou mesmo, Eclesiastes fala isso. Então, creia somente, ore a Deus, seja perseverante em oração. Tenho um testemunho na minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um rapaz adolescente de 21 anos, uma moça de 17. O rapaz entrou nessa fase, né? E minha esposa, muito firme em oração, perseverando, Deus deu uma palavra a ela, porque ela pediu essa palavra. Então peça a Deus também uma palavra, peça
com temor e peça com reverência a Deus e Deus responde. Minha mulher pediu e Deus falou assim: se contemplares a luz, verás a luz, mas se contemplares a treva, com certeza verás as trevas. Essa foi a palavra que Deus trouxe na vida da minha mulher. Minha mulher creu, tomou posse e hoje nosso filho é uma bênção, é um garoto que está mais voltado para a família, mais voltado para as coisas de casa. Eu tenho visto a mão de Deus na nossa casa, graças a Deus. Amém, é isso Graças aí. Última pergunta para o pregador Lu, que está aqui no nosso, né? Pregador Lu não, meu Deus do céu, pregador Alex, pregador. Né? Eu sou uma benção para lembrar. Alex, pregador. Tá doido, menina, vou te, né? Mas tudo bem. Devemos participar das festas da sala de aula, da faculdade? Se essas festas forem na faculdade e for um ambiente livre de coisas que vão te comprometer, eu acho que é válido sim. E também até mesmo nas festas que são fora da faculdade, num churrasco, por exemplo, durante o dia ou à noite, você deve ir sim. Jesus, ele frequentou festas e não pense você que era uma festa de igreja, não. O primeiro milagre que Jesus realizou foi numa festa de casamento. Ele fez um milagre transformando água em vinho. E o mestre Sala, reconhecendo o vinho como sendo de primeira qualidade. Mas, antes de você frequentar essa festa, você precisa ter dentro de si a convicção de quem você é em Deus. A certeza de quem você é em Deus. Tendo essa certeza no seu coração, certamente nada vai te seduzir ou te convencer. Agora, se você não se sente livre para fazê-lo, não faça. É isso aí. Então, aí já tá, né? O pregador já disse aí. Ótimo. Glória a Deus por isso. Obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente. Estou feliz pelo convite, estou feliz de estar aqui. Amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. E você que acompanha a programação, quero falar para você a respeito da Milkshake. É isso mesmo. Todas as manhãs nós estamos aqui falando dessa deliciosa, maravilhosa, né, novidade para você da Milkshake. Vamos ver alguns sabores aí e já eu falo para você o endereço de Várzea Grande e também aqui de Cuiabá para você ir ali experimentar a Milkshake. Vamos lá. Milkshake para você, servindo os melhores sorvetes, milkshake da cidade, é só ali na Milkshake. Pastor, onde fica o endereço? Em Várzea Grande fica na Avenida Couto Magalhães, 1087, no centrão ali de Várzea Grande. Também temos aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá fica na Avenida Alziro Zarur, no bairro Boa Esperança, número 76, aqui no Boa Esperança, tá? O telefone é o 3365-6602. Repetindo, 3365-6602. E também, novidade, a Milkshake entrega onde você estiver, tá? Ligando e pedindo o seu, o pessoal da Milkshake vai deslocar e levar para você na sua residência, na sua casa, onde você estiver, eles vão levar, é só ligando ali no 3365-6602. Milkshake, servindo os melhores sorvetes da cidade, Milkshake pra você. E você que tá pensando em viajar, final do ano, Natal, Ano Novo chegando aí pra você, pensou na Celta Tour. A Celta Tour, ela fica ali na Rua Major João Vieira, número 519, Construmato, em Várzea Grande. O telefone de lá é o 3623-1568, 3623-1568 ou 9308-0249. Celta Tour é mais que uma agência de viagem. Você tá pensando em viajar, final do ano, pacotes, olha, a Celta Tour está com pacotes promocionais para você. Ligando lá, tirando mais informações ali, você vai pegar mais informações com a Dagma, né? Você pode estar ligando lá e você pode estar vendo vários pacotes super bacana que vai encaixar no seu orçamento. Celta Tour, ela é mais que uma agência de viagem. Para você que está pensando nesse final de ano passar as férias longe aí, um lugar diferente,
liga ali na Celta Tour que ela vai te indicar algo maravilhoso para você, tá bom? Deus abençoe. E você que acompanhou o programa Amanhecer na Graça, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma ótima quinta-feira. Pode trabalhar, você que só espera o programa acabar para você ir ali trabalhar, pode trabalhar na bênção de Deus. E amanhã, 7 horas da manhã, a gente tem um encontro marcadinho, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã, 7 horas da manhã.